Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um de nossos encontros semanais da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos aqui para meditar com os irmãos, trazer alguma coisa concernente à lição de número 4. Esse vídeo, ele não vai substituir a sua ida à Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, mas queremos apenas pontuar alguns subsídios do tema que será tratado para que você possa fazer a sua leitura bíblica em casa, se inteirar do assunto para que nós possamos nos reunir na nossa próxima Escola Bíblica Dominical e discutirmos acerca do tema. Nós estamos num seriado de lições bíblicas falando acerca do tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas de Deus, com as coisas que Deus nos tem dado. É interessante que a lição de número 4, que estaremos meditando um pouquinho convosco aqui, ela trata acerca da mordomia da família. Lembrando aos irmãos que esse sistema virtual é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor Mapim. Pastor do setor é o pastor Irineu e o superintendente da escola dominical é o evangelista Valmir, irmão Marcos Ledesma, presbítero da igreja, e eu que vos falo aqui nesse momento, evangelista Marcos Melo. Vamos estar meditando um pouco aí na lição do próximo domingo, a mordomia da família. É interessante que o textuário vai nos dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A verdade prática nos diz: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Meus amados irmãos, a lição desse trimestre, ela trata exclusivamente acerca da mordomia. E a mordomia nada mais é do que o ofício de mordomo, é o mordomado. E quando nós vamos pesquisar a palavra mordomo em português, ela vem do latim major domus, que quer dizer maior, principal. Major quer dizer maior, principal. Domus, casa. Então, ela tem o mesmo significado do grego oikonomos. Então, irmãos, a Bíblia vai nos apresentar essa figura da mordomia. Nós podemos apresentar alguns mordomos, né, na Bíblia, a saber Eliezer, que foi o mordomo de Abraão, e também nós vamos ter a figura de José como mordomo, lá no capítulo 39, versículo 4 a 6 do livro de Gênesis. Então, o conceito bíblico de mordomia nada mais é do que o reconhecimento humano da soberania de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus. É a aceitação do nosso cargo de depositário da vida, né, de depositário das possessões que Deus tem nos dado para administrar. E nós devemos administrar tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, de acordo com a sua soberana vontade. O salmista, no Salmo 115, verso 16, ele vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então Deus, ele confiou a nós, os homens, a humanidade, o domínio das suas obras. Porém, nós devemos exercer a mordomia com fidelidade, administrando de maneira que agrada a Deus, cientes de que nós estamos fazendo algo que nós, a seu tempo, prestaremos contas a Deus por tudo quanto nós fizermos aqui nessa vida, ou tudo aquilo que nós deixarmos de fazer aqui nessa vida, conforme o apóstolo Paulo revela na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. E também nós seremos recompensados por tudo aquilo que nós fizermos para o reino de Deus
aqui na terra, conforme o apóstolo Paulo revela na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Então, na presente lição, aonde vai tratar acerca da mordomia da família, nada mais é do que nós termos esse compromisso, esse comportamento de cuidarmos da nossa família, de administrarmos, de zelarmos da nossa família. E nesta lição nós vamos ver que a família é a base da nossa vivência. A família é a base de todo o princípio da humanidade, porque nela nós nascemos, nela nós somos criados e dela nós vamos depender por toda a vida. Por mais ruim que seja a família, que você possa avaliar que a sua família não seja boa, por mais que você tenha algumas queixas, algumas coisas para reclamar ou para relatar acerca da sua família, ainda assim, com todos os problemas, com todos os defeitos, ela continua sendo a sua família. Então a família, nós vamos verificar que durante todo o nosso processo de vida, de vivência aqui na terra, nós somos dependentes da família. Então nós veremos que todo esse processo de criar o homem, de dar ao homem uma família, né, é plano de Deus, foi Deus quem estabeleceu. E Deus vai nos revelar isso desde o Gênesis, né, biblicamente falando. A família é tão importante que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele classifica que aquele que tem a obrigação de zelar, de cuidar, de proteger sua família, e assim não age, ele é considerado pior do que o infiel. Pior do que o infiel, porque a família, ela é uma dádiva de Deus. Ela é o lugar, é o aconchego, aonde todos os homens têm o seu refúgio. Então, o propósito da lição deste domingo é mostrar para mim e para você, através do estudo bíblico da palavra de Deus, o amor de Deus, e ao mesmo tempo revelar para nós o desejo que Deus tem de abençoar todas as famílias, como ele faz essa proposta, essa promessa a Abraão, ainda no capítulo 12, no versículo 3, dizendo assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Antes de estabelecer a família, é bom nós lembrarmos que Deus instituiu o casamento, ainda lá no Éden, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, o Senhor, Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. No versículo 24 ele vai dizer: portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É interessante que no seu ministério terreno, o Senhor Jesus, ele vai confirmar essa instituição original e legal, instituída pelo próprio Deus, conforme a sua própria lei. Jesus vai dizer para os fariseus, lá no capítulo 19, versículo 4 e 5 de Mateus, dizendo assim: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Portanto, Jesus repete: deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á agora a sua mulher, e ambos serão uma só carne. É isso que Jesus está confirmando, a instituição familiar no seu ministério. Então, irmãos, qualquer inovação, como nós vemos nos dias atuais, ou qualquer arranjo que seja diferente daquilo que Deus estabeleceu, é antibíblico, é inaceitável. Nós observamos agora no mundo pós-moderno tantas inovações, tantas criações,
mas que vão justamente contrário àquilo que Deus estabeleceu na sua lei, na sua palavra. Então nós vamos estudar nesse domingo que o livro de Gênesis, ele relata a partir do homem e da mulher, quando Deus criou o homem no Éden, da sua costela Deus tirou a sua disjuntora, a sua mulher. Deus vai o quê? Estabelecer a família. No versículo 28 do capítulo 1. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então essa instituição chamada família é tão importante que Deus a criou muito antes das demais instituições, até mesmo da igreja. Então, irmãos, valorize a sua família. Eu e você hoje temos essa responsabilidade como chefe do núcleo familiar, né? Como chefe do núcleo familiar, de administrarmos, de cuidarmos, de zelarmos pelo bem-estar da nossa família. A mordomia da família nada mais é do que a administração. E para nós administrarmos bem a nossa família, nós temos um aliado, nós temos um manual, nós temos a Bíblia Sagrada, onde ela vai nos trazer, nos revelar princípios universais e atemporais para o casamento, para a instituição familiar. É importante ressaltarmos aqui que no plano original de Deus, o casamento é monogâmico, como nós já citamos aqui: deixará o homem, deixará o varão, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Infelizmente, com a queda, com o advento do pecado, a humanidade se desviou-se do plano original de Deus. E nós já vamos observar no capítulo 4, versículo 19 de Gênesis, a Bíblia narra a história de Lameque. E Lameque vai iniciar a prática da bigamia. E assim nós vamos observando nos relatos bíblicos que, com o passar dos anos, a poligamia fez parte do contexto. Porém, nós observamos que toda vez que o ser humano se rebela contra os princípios que Deus estabeleceu para o casamento e para a vida em família, nós vamos deparar na história, tanto bíblica quanto secular, tanto no passado quanto no presente, com abominações que Deus não aceita, abominações que Deus não aceita na sua palavra. E aí nós vamos ver situações como nós vemos hoje na atualidade: homossexualismo, pedofilia, necrofilia, zoofilia e tantas outras coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, que são práticas que colocam a criatura em desarmonia com o Criador, que colocam a criatura em inimizade com o Criador. E é isso que Isaías vai dizer no versículo 2 do capítulo 59, que os vossos pecados, as vossas iniquidades é que põem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir e valorizar mais a família, apesar de toda a banalização que nós vemos nos dias atuais. Nós devemos valorizar, priorizar de forma constante e efetiva, cuidando do nosso cônjuge, cuidando dos filhos, para que esses filhos que Deus nos deu como herança sejam criados, orientados, instruídos na admoestação da palavra de Deus,
para que eles alcancem também galardão da parte de Deus, para que eles alcancem a promessa de Deus, que sejam participantes das promessas de Deus sobre a vida da família, do lar. Paulo diz que alguém que não cuida da sua família não está apto para liderar a igreja de Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. A família é algo sério. Nós vemos nos dias atuais, a família está sofrendo ataques de todos os lados. Ataque do Estado, propagando um materialismo onde se vale o que se tem. Nós vemos ataques de ideologias que têm trabalhado para desconstruir os valores familiares. Nós temos visto também ataques com ideologias de gêneros, com doutrinas comunistas, que prega a abolição da família, que prega contra o casamento nos padrões bíblicos. Nós não podemos, irmãos, deixar isso nos atingir. Os padrões mundanos não podem interferir na igreja. A igreja, ela segue os padrões bíblicos. E é por isso que nós estamos nesse trimestre estudando sobre a mordomia cristã, sobre a mordomia no seio da família. E como eu já disse, vou repetir, a mordomia nada mais é do que você ter essa sabedoria de administrar bem a família que Deus nos deu. Precisamos administrar a família que Deus nos deu. Para concluirmos, meus irmãos, só há uma maneira de preservar o casamento e a família como instituição divina diante da destruição moral, da destruição espiritual dos tempos atuais. É viver de acordo com a lei de Deus. É viver de acordo com a palavra de Deus. É por isso que o salmista vai escrever no Salmo 119, verso 8 e 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Andando conforme a palavra de Deus. Nós precisamos observar aquilo que Deus deixou para nós como ensinamento. Mas para isso nós precisamos viver da maneira que Deus tem reservado para que nós vivamos. É interessante que quando nós olhamos ainda no livro de Gênesis, nós vamos observar que Noé, tendo uma visão, uma revelação da parte de Deus, ele consegue salvar toda a sua família do dilúvio que destruiu a terra. Por que que Noé conseguiu? Porque ele foi obediente à voz de Deus. Nós vemos isso no capítulo 7, versículo 1. É interessante que o texto áureo narra a posição de Josué, o grande líder de Israel, quando Israel assume a terra prometida. Ele e sua família também vão tomar um posicionamento conforme a vontade de Deus, conforme Deus havia lhes instruído, porque o povo estava desviado, a nação estava afastada. Quando nós lemos o capítulo 2 de Juízes, nós vemos que quando aquela geração que adentrou a terra prometida morreu, os que se levantaram não conheciam o Deus de seus pais. Mas Josué, ele faz uma declaração muito bonita, muito solene, muito exemplar para nós. Ele chama toda a nação de Israel no capítulo 24, ele já estava próximo da sua morte. E ele diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Vocês precisam tomar uma decisão hoje. A quem vocês vão servir? Porém, Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Valorize a sua família. Sirva ao Senhor de verdade. Faça culto doméstico.
instrua os seus filhos na palavra de Deus. Leva eles para a escola bíblica dominical. Matricule eles no Instituto Bíblico O Único Caminho. E nós teremos famílias sólidas, famílias abalizadas, estruturadas na palavra de Deus. Meus irmãos, muito obrigado por esse momento na qual estamos aqui interagindo com a palavra. E eu aguardo vocês no próximo domingo na Escola Bíblica, lá na Assembleia de Deus, setor Mapim, Várzea Grande. Um abraço a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.